Vai decorrer a palestra do meu primeiro aquário de água salgada. Eu acho que é um tema bastante interessante para aqueles que querem começar e mesmo que não queiram, é sempre bom esta nova aprendizagem. Com base Portanto, vamos assistir. Antes de começar esta apresentação, ao contrário daquilo que o Bartolomeu disse, eu quero que tenham medo de montar um aquário de água salgada. Ok? É preciso coragem para montar um aquário de água salgada. Mas a parte gira da história é que, assim que adquirem um aquário, procuram esta aventura, vão certamente desfrutar todos os momentos. Portanto, montar um aquário de água salgada é um bicho de 7 cabeças, mas a parte gira é domar esta besta e desfrutar aquilo que nós temos em casa. Okay? Estamos sediados em Lisboa e é, na boa verdade, um motivo de orgulho estar aqui a falar um pouco daquilo que eu faço, daquilo que nós fazemos e aquilo que nós podemos trazer até vós. Okay? A minha colega Helena, que me ajudou a montar esta apresentação, escolheu esta fotografia de praxe no meu local de trabalho. Ali é a Fish House, as nossas instalações estão sediadas em Lisboa e o meu trabalho na TMC, na Tropical Marine Centro, é responsável comercial de tudo o que envolve os nossos animais e tudo o que envolve os produtos de aquariofilia, quer seja de água doce ou água salgada. Portanto, o meu trabalho é falar com as lojas, dar-lhes suporte, procurar abrir caminho para alguma dificuldade, algum bloqueio que possa surgir. Portanto, eu estou em contacto permanente com todas as lojas e não são lojas só de Portugal nem Espanha, é todo o espaço europeu. Okay? O que é esperado nesta apresentação? Acabei de terminar a minha apresentação, falei um pouco daquilo que eu faço, quero falar também da Tropical Marine Centro. Vamos fazer aqui um unboxing de um aquário, um kit de aquário de água salgada. Um deles já está montado, pedi ao Bartolomeu para montar este aquário e desmontar vou retirar este aquário da caixa para termos uma percepção de todos os equipamentos que estão lá dentro. Mas ao fim e ao cabo, eu e o Bartolomeu, que faz parte da organização, não sabíamos bem como é que haveríamos de fazer isto e tivemos os dois a mesma ideia, que é como aos programas da culinária, nas manhãs da TVI, da Cristina Ferreira e do Gocha, em que o chefe de cozinha fala sobre a receita, mas o tacho já tem lá a comida pronta para mostrar. Temos aqui um aquário de água salgada que foi preparado para esta exposição. Eu vou, como eu vos disse, retirar este aquário da caixa para dar-vos a conhecer um pouco o que é que está lá incluído, mas esse é o propósito de hoje. Aqui as mensagens não sei de quem que é este telemóvel, é o do Bartolomeu. Tens que cortar a internet. Bem, a Tropical Marine Centro existe há mais de meio século. É uma empresa que está sediada no Reino Unido. Nós temos 3 grandes polos, 3 grandes instalações, 2 sediados em Inglaterra, uma em Londres e outra em Manchester, e um polo central aqui em Lisboa, e é a partir das nossas instalações que distribuímos e comercializamos animais ornamentais marinhos. Okay? E de certa forma, a Tropical Marine Centro foi pioneira num tema muito importante, há 56 anos atrás, que é o conceito do bem-estar animal. É estranho dizer-vos isto, mas na boa verdade nós pensámos desde o momento em que abrimos as nossas portas, garantir que os animais que são coletados, são animais ornamentais, são animais selvagens, sejam coletados nas devidas condições e cheguem até às nossas centrais também em perfeitas condições e possamos oferecer essa mesma qualidade às lojas de especialidade. Ao ser uma central, o que é que eu quero dizer com isto? Nós recebemos animais ornamentais de 26 origens totalmente distintas e trabalhamos em cadeias curtas de logística. Portanto, aquilo que eu gosto de fazer no meu trabalho é que todos os dias, de segunda a sexta-feira, não é? Recebemos animais de diferentes sítios. Recebemos animais do Brasil, recebemos animais de Fiji, da zona do Pacífico, da Austrália, Sri Lanka, Jakarta, Filipinas, Quénia e por aí adiante. Trabalhamos com 26 países na globalidade e recebemos, como eu vos disse, em cadeia curta de logística e os animais chegam-nos até nós em perfeitas condições. Portanto, a questão da qualidade animal não é um animal que é mais colorido que o outro. É questão de
O animal chega-nos em perfeitas condições, apresenta um comportamento natural, é um animal selvagem, não está habituado a um sistema fechado e nós colocamos em sistemas das nossas centrais, das nossas instalações, em que nos permite que o animal reconheça que um ser humano está lá a depositar comida, possa compreender aquela rotina de os alimentar, portanto os animais são comercializados nesta forma. Mais a dizer sobre isto, nós baseamos em 5 grandes pilares, que são os 5 pilares que nos definem de certo modo, que é o primeiro, e será sempre o primeiro, bem-estar animal, a sustentabilidade. Como trabalhamos com animais, é o nosso core, é o nosso sentido de existência. A sustentabilidade é extremamente importante. A qualidade, desde o início até ao fim da cadeia de logística. A paixão, e a forma mais simples de comprovar esta paixão é que 11 dos meus 35 anos, que farei o próximo mês, fazem parte desta grande família. Portanto, eu estou com a Tropical Marine Center desde os meus 23, 24 anos. Aqui na exposição, a nossa equipa, o Sebastião, o diretor-geral da empresa, o Mateus, temos uma equipa que está aqui para vos mostrar um pouco aquilo que nós fazemos e realmente sem paixão isto não faria sentido. O último pilar, o nosso nível de conhecimento. São 56 anos de existência, em Lisboa existimos há coisa de 17 e, portanto, temos um conhecimento e uma aprendizagem e uma rotina que já está muito bem engrenada. Os peixes, e vou-me focar um pouco nos peixes, os peixes, de certa forma, dividem-se ao longo da sua vida em várias categorias. Portanto, temos desde o seu ovo, o estado larval, o juvenil, a pré-adolescência, o semi-maduro e o adulto. Obviamente que não nos faz qualquer tipo de sentido estar a comercializar animais que são potenciais progenitores. São os mesmos que dão continuidade à espécie. Nós trabalhamos numa fase um pouco posterior à fase larval. São animais mais pequenos, em que na natureza a sua taxa de mortalidade é extremamente alta, porque ao fim e ao cabo, são comidos. Portanto, o nosso impacto na natureza é bastante baixo, de certo modo. E a quantidade disponível é totalmente diferente em relação a adultos, e é nesta fase que nós trabalhamos. Portanto, nós investimos o nosso tempo e os nossos esforços num negócio que seja sustentável. Trabalhamos com 1.200 espécies, globalmente, provenientes, como eu vos disse, de todos os pontos do planeta. Trabalhamos em cadeia de fornecimento curta, e isto quer dizer o seguinte: se nós existimos há 56 anos, grande parte dos fornecedores da TMC, que são exclusivos à TMC, também têm o mesmo tempo de existência que a própria TMC. Portanto, são negócios familiares, que passam de geração em geração, e, portanto, temos um nível de controle desde o momento em que o animal é capturado até o animal que chega às nossas instalações. Somente os peixes saudáveis, devidamente aclimatizados e a alimentar-se bem, é que chegam à nossa central. É a partir da nossa central que damos continuidade a esse esforço. Temos uma equipa, no caso de Lisboa, que são 7, 8 pessoas em cuidados permanentes nas nossas instalações, e temos todo um esforço 24/7 em garantir que este animal tenha um comportamento saudável, que esteja livre de doenças e que chegue às lojas em perfeitas condições. O meu trabalho é garantir que as lojas também partilhem a mesma ideologia e que possam garantir que estes animais também são oferecidos ao público no geral, neste caso são vocês, sempre em perfeitas condições, porque não faz qualquer tipo de sentido termos este trabalho todo, desde o início da coleta até chegar até a vós, depois chegar até a vós e os animais definharem por algum motivo. Okay? Portanto, nós damos suporte às lojas justamente para garantir que elas também passem aos seus clientes esta ideologia de bem-estar animal. O que é que esta cadeia curta de logística nos permite? E o que é que isto significa? Significa que nós não nos baseamos, quando fazemos pedidos aos nossos fornecedores,
nós não nos baseamos em listagens fixas. Portanto, nós pedimos aquilo que precisamos e o fornecedor captura os animais que acha convenientes para aquele pedido. Ou seja, imaginem a seguinte situação: se nós pedirmos 50 peixes palhaço e se o fornecedor só nos enviar 5 ou 10, sabemos que aqueles 5 ou 10 estão em perfeitas condições. Portanto, as exigências que nós temos com o fornecedor é justamente isso: é garantir que os animais que chegam à nossa central estejam devidamente saudáveis para evitar qualquer tipo de perdas no processo. Nós trabalhamos com uma taxa muito alta de sucesso e é isso que os clientes faz com que os clientes nos procurem. Nós não trabalhamos só com lojas, nós temos um departamento também mais comercial, mais profissional. Nós trabalhamos com aquários públicos, trabalhamos com centros de investigação, trabalhamos com universidades, trabalhamos com aquaculturas. Portanto, trabalhamos com um ramo totalmente diferente, que é o ramo da aquariofilia, de aquário de casa. E, portanto, nós, neste percurso de meio século de existência, esforçámos-nos para que o suporte básico de vida dos animais que recebemos, ou seja, de todos os equipamentos de filtração e tudo mais, sejam de excelência. E partilhamos este know-how também com os nossos fornecedores e também com os nossos clientes. O que é que distingue uma cadeia curta de logística e uma cadeia longa de logística? A cadeia curta de logística, que é aquela que nós trabalhamos, é curta, como o nome indica. Os pescadores, quando capturam os animais, estão muito próximos das instalações os pescadores, quando capturam os animais, as suas instalações estão muito próximas dos locais de captura. Isto permite que o animal não passe de mão em mão. Portanto, é o mesmo fornecedor que se dedica à captura, que se dedica à manutenção e que se dedica ao seu transporte. Portanto, temos um nível de controle desde o início até ao fim do processo, até chegar às nossas instalações, e estes fornecedores têm instalações também com equipamentos montados pela TMC. Isso permite-nos que os animais recentemente capturados descansem nas suas instalações e só os mais fortes é que são enviados. A cadeia curta, porquê? Porque nós procuramos sempre a viabilidade de voos diretos para que os animais cheguem-nos o mais rapidamente possível. O animal não está nem 2, nem 3, nem 4 dias em transporte. Portanto, nós procuramos vias diretas para garantir que os animais que são capturados desde a zona do Pacífico, Índico, Atlântico e afins cheguem-nos o mais rapidamente possível. E é muito curioso, que é um pouco o nosso trabalho, estarmos a falar com um fornecedor numa segunda ou terça-feira e recebermos os animais muito pouco tempo depois. Os animais, quando são capturados na natureza, é esperado que estejam fortes, resilientes, livres de doenças, livres de qualquer tipo de fator patogénico e, portanto, estejam em perfeitas condições. Se o animal, se nós reduzimos o stress neste processo, a probabilidade de chegarmos em perfeitas condições também é muito alta. Portanto, quando nós falamos aqui na questão como é que a TMC quarantiniza os animais, como é que a TMC faz a quarentena dos animais, na boa verdade, ao ter este nível de controle desde o início até ao fim, permite que o animal, desde o início até ao fim, esteja em perfeitas condições. Porque, ao fim e ao cabo, o que é quarentena? O que é que se espera de uma quarentena? É justamente aquilo que vos disse até agora, que é um animal que esteja saudável, livre de doenças, tem uma coloração porque é um animal ornamental desejado e que esteja habituado a um aquário, porque ele é selvagem, ou de cultura, nós também trabalhamos com animais de cultura, e que esteja habituado à rotina da alimentação, à rotina da manipulação e tudo mais. Portanto, se nós temos e garantimos tudo isto desde o momento zero, então existem duas ideologias aqui, que é tratar o problema e não ter problemas. De certo modo, a nossa ideologia desde o início é não ter problemas. E, portanto, temos um controle extremo desde o início. Resumindo e baralhando, porque é que um mortal comum, porque é que uma pessoa quer ter um aquário de água salgada? Na boa verdade, aquilo que nós acreditamos é que um aquário de água salgada, a partir do momento em que se toma esta decisão de ter um aquário de água salgada em casa, é o começo de uma aventura. E ao contrário daquilo que o Bartomeu falou, realmente é um bicho de 7 cabeças, porque existem muitas nuances
que devemos ter em conta. E uma das coisas que eu aprendi na TMC, na gíria da TMC, é o conceito KISS. O que é que isto significa? O conceito KISS é Keep It Simple and Smart. Portanto, vamos procurar manter as coisas estupidamente fáceis para nós não nos atrapalharmos nos momentos mais complexos. Isto quer dizer o quê? Que é converter em problemas grandes, em problemas cada vez mais pequenos, e a partir dos problemas pequenos, estes serem mais fáceis de solucionar. Portanto, aquilo que se espera neste workshop é passar passo a passo tudo aquilo que é esperado na montagem do aquário de água salgada. E quando eu construí esta apresentação, uma das coisas que eu pensei foi: eu também já montei um aquário de água salgada, eu segui todos os passos que me explicaram, e quando me parei sozinho em casa a montar o aquário, havia pontos intermédios que ninguém me explicou. Eu espero que, com base nessa experiência, eu possa estar aqui a partilhar um pouco daquilo que possa ser feito e daquilo que não possa ser feito. Mas, de certa forma, este slide, que é aquilo que eu quero vos mostrar, é que vocês estão aqui presentes para conhecer como é que se monta um aquário de água salgada, porque também têm interesse em ter um aquário de água salgada. Portanto, vocês identificam-se com tudo aquilo que está aqui escrito. E nós sabemos disso, porque, ao fim e ao cabo, já existimos este tempo todo, e desde os primórdios, aliás, temos um dos aquários museus mais antigos do mundo, existe justamente, é o aquário abaixo da gama. Portanto, este interesse por aquários, este interesse por ter um pouco de biologia na nossa casa, é realmente de interesse e relevante para todos. Então vamos lá aqui introduzir um pouco e vamos desmontar aqui, tirar da caixa o aquário. Vou pedir aqui ajuda ao Mateus para fazer um unboxing. Na boa verdade, este kit de aquário é muito similar àquele tem 48 litros brutos, este tem 78 litros brutos, é um kit para iniciar. Portanto, uma pessoa que adquire um kit destes pode estar pronto a iniciar um aquário de água salgada em casa. E vamos tirá-lo da caixa, vamos lá. Vamos lá ver se tenho força para tirar isto, que isto ainda é um bocado pesado. Tira aí, tira a tampa. Olha, o nosso colega Nuno ajudou-nos, temos estas fitinhas. Ui! Pois, comprei a fita, era suposto. Era suposto. Olha, rompa a caixa. Podes romper a caixa, não há problema. Romper a caixa? Sim. É mais fácil assim, mais seguro. Aliás, cuidado aí que eu não estou bem seguro. Aí para o chão. Vem aqui para cima. Este até vem com areia e tudo. Espetáculo. Isto é um aquário que nós temos em exposição a seco nas nossas instalações, para o pessoal perceber o que é que é esperado ter, o que é esperado daqui. Até já vem com alguma rocha. Tira isto aqui. Cuidado com o equipamento, que isso vai cair. Já agora eu aproveito aqui este bocadinho para passar-vos algumas pedras, alguns calhaus, para depois falarmos sobre elas e chegarmos a conclusões. Chegarem a conclusões sobre ela. Isto é rocha artificial. Este aquário, 78 litros, 80 cm por 30 por 40, é um kit de iniciação, é um kit que qualquer pessoa possa ter em sua casa, é ótimo para começarmos esta aventura e este é o ponto de partida. Coisas óbvias, que é sempre bom relembrar. Há 2 pontos no ano, que é justamente no verão e justamente no inverno, que existem grandes oscilações de temperatura. Nós, quando trabalhamos com animais ornamentais de água salgada, quer seja água doce ou água salgada, temos que nos relembrar do seguinte: estes animais, principalmente os peixes, são animais de sangue frio. E o que é que isto quer dizer? Que estão inteiramente dependentes do ambiente externo para a sua sobrevivência. Ao contrário de nós, mamíferos, nós conseguimos regular-nos em relação às variações de temperatura. Os peixes não. Na natureza, qual é o mecanismo que permite um animal, caso haja muito calor ou caso haja muito frio, qual é o mecanismo que este animal tem? Se tiver muito calor, o animal desce
em relação à profundidade, desce porque as águas mais profundas normalmente são mais frias. Se estiver muito frio, ele sobe à superfície. Isto é simples, só que o animal tem essa capacidade. Num aquário, isto não acontece. E às vezes, isto pode-vos parecer um bocado óbvio, mas esquecemos desse ponto. É conveniente, ainda para mais estes aquários são pequenos, são de 48 e 78 litros, que sofrem grandes oscilações de temperaturas externas, com o calor e com o frio. É conveniente que o aquário esteja numa zona segura e protegida em relação a estas variáveis. Posto isto, e era aquilo que eu estava a falar há pouco, é mais fácil aquecer o aquário do que resfriar o aquário. Se quisermos aquecer o aquário, temos o termostato e ele faz esse trabalho por nós. Okay? Se o aquário estiver numa zona estável em termos de oscilações de temperatura, o termostato é o nosso apoio nesse sentido. Se estiver numa zona muito quente, as coisas complicam, porque é difícil arrefecer. Existem ventoinhas, existem chillers, mas, na boa verdade, é sempre mais fácil aquecer do que arrefecer. Posto isto, não esquecer do seguinte: se este aquário de vazio precisar de ajuda do Mateus para retirá-lo da caixa, imaginem ele cheio. Este aquário de 68 litros, se fôssemos enchê-lo na sua capacidade máxima, representa 80 kg. Se somarmos o substrato e a rocha, superam em larga escala este peso. Portanto, o sítio onde ele ficar é conveniente que seja um sítio que seja capaz de suportar este peso. Isto é óbvio, mas às vezes pode não parecer tão óbvio. O que é que este kit traz? Aliás, podem ver aqui um pouco. Traz luz, traz uma zona de filtração, que nós chamamos SUMP. A SUMP é nada mais, nada menos do que um compartimento que esconde todos os equipamentos e toda a parte de filtragem da zona de display. Esconde também o aquecedor. E achamos que podem ser traseiras, podem ser laterais. E quando fizermos este roteiro e sairmos daqui e começarmos a ver o que é que está exposto, vamos dar conta que há SUMPs em baixo. E isso é muito comum em aquários de água salgada. Não esquecendo o seguinte: aquários de água salgada, tal como os de água doce, quanto mais litragem tivermos ao nosso dispor, mais fáceis são a sua manutenção. E inclusive atrevo-me a dizer que aquários de água salgada, quando entram na sua estabilidade máxima, quando entram em piloto automático, atrevo-me a dizer que são mais fáceis de manter do que um aquário de água doce. Agora, para isso, logo no início, logo no momento em que adquirimos este aquário, precisamos tomar os passos corretos. Porque não esquecer, montagem, colocar o substrato, colocar o areião, colocar a rocha neste layout, neste hardscape, só fazemos uma vez. E se o fazemos uma vez, é conveniente que seja muito bem feito. Então vamos falar um pouco dos equipamentos básicos e necessários num aquário de água salgada. O escumador de proteínas. O que é que ele faz? Ele aumenta o poder de oxigenação do nosso aquário, portanto, nós aceleramos o poder de oxidação da matéria orgânica que existe no nosso aquário e, ao mesmo tempo, removemos a matéria orgânica do aquário. Porquê é que existe um escumador? O que é que nós podemos conciliar este equipamento com aquilo que nós vemos na natureza? Quando nós estamos à beira-mar, junto à zona da arrebentação, aquilo que nós vemos é a onda que engole todo o ar envolvente, injeta esse ar na coluna de água e o ar, num movimento vertical, de baixo para cima, procura escapar-se da água e é justamente neste movimento que as microbolhas que são geradas nesse processo conseguem colar matéria orgânica, gordura, proteínas, justamente nesse processo. É por isso que quando estamos no mar, estamos descontraídos, na praia e tudo mais, vemos aquela espuma juntamente na arrebentação. Aquilo é nada mais, nada menos do que matéria orgânica que as bolhas de ar que escaparam da água expulsaram e essa espuma chega à zona do areião e aí temos uma catrafada de bactérias que ajudam a nitrificar e desnitrificar esta matéria orgânica. Mas aí já vamos lá. Resumindo e baralhando, como é que o escumador faz esta coisa de ondas e agitação marítima? Tem uma bomba, ok? Aliás, o aquário tem 3 bombas, mas vamos falar da bomba do escumador.
Quase todos os escumadores são muito idênticos, porque o processo é extremamente simples. O que é que ele tem? Aliás, agora, obrigado ao Mateus, porque tirou aqui o escumador que vem neste kit. Isto é um bocado de cilindro. É um cilindro com um cilindro interior, com um afunilamento, ali uma zona cónica, e temos a bomba cá em baixo. O que é que a bomba tem de diferente em relação às outras bombas? O rotor, o que faz o movimento da água, nós chamamos de um rotor de agulhas. Portanto, esse movimento da bomba faz com que, porventura, o ar entre dentro do escumador, o escumador, por ter um rotor de agulhas, subdivide estas bolhas em microbolhas, porque aquilo que nós queremos, ao fim e ao cabo, é maior superfície disponível, e só conseguimos maior superfície disponível se a bolha for pequena. Se vocês derem conta, cabem mais bolhas pequenas aqui do que bolhas grandes. Portanto, nós queremos dividir este ar em microbolhas, e as bolhas no movimento de baixo para cima vão pegar em todas as gorduras e todas as proteínas que existem nesta coluna de água e vão empurrar para cima. Então esta zona final do escumador, esta zona cónica do escumador, é nada mais nada menos o quê? Estamos a criar um trânsito, a bolha vai escapar da água, a bolha vai arrebentar e o que sobra nessa fase final do escumador é a matéria orgânica, é a sujidade que estamos a retirar do aquário. A bolha escapa-se e a porcaria fica ali naquela zona. E criamos esta zona cónica para quê? Para criar algum trânsito, porque esta gordura, estas proteínas já não conseguem ir abaixo. Empurramos para cima até que transborda no copo de coleta e a porcaria sai para esse copo de coleta. Aliás, aqui já conseguem, o escumador, muito provavelmente este aquário deve estar desafinado, porque nós colocamos as mãos neste aquário, sempre colocamos a mão no aquário, o escumador desafina, mas o escumador, como podem ver, já está a começar a querer fazer esta espuma. Existem dois tipos de escumação, a escumação molhada e a escumação seca. Basta deixarmos entrar mais ar ou menos ar no escumador e conseguimos sacar mais porcaria seca ou mais porcaria diluída em água. Okay? Este é o copo de coleta e é isto que é conveniente ser lavado de vez em quando. Porque se este copo de coleta não estiver devidamente limpo, vai atrapalhar todo este processo e depois o escumador pode não estar a retirar convenientemente a matéria orgânica do aquário. Resumindo, o escumador tem duas grandes vantagens no aquário de água salgada. A primeira é o poder de oxigenação. Isto é seco ou é molhado? Aqui não temos escumação. O escumador está desligado, portanto... Não, a escumação pode ser molhada ou seca, na forma como ele trabalha. Portanto, só quando ele estiver submergido é que eu vou controlar o acesso de ar dentro do corpo e aí consigo definir se quer uma escumação mais seca ou mais molhada. Okay? Ou seja, o ser escumação molhada, não existe escumadores para escumação seca, não existe escumadores para escumação molhada. Nós é que definimos, quando colocamos o escumador a funcionar, se queremos realmente sacar mais água ou se queremos ter uma escumação mais seca. Okay? Se tivermos uma escumação mais molhada, vamos gastar mais água. Se tivermos uma escumação mais seca, a porcaria que sai é mais concentrada. Tão simples quanto isso. Ok? E agora vou rejeitar aqui a chamada da senhora, não sei quem é. Potencial do escumador serve para quê? Oxigenação da água, oxigenação da água e retirar matéria orgânica da água. Há muitas pessoas que pensam que o escumador reduz a amónia, nitritos e afins. Não reduz de forma ativa, reduz de forma passiva. Se a amónia, nitritos e nitratos é, na boa verdade, a matéria apodrecida do aquário que é convertida em amónia, nitritos e nitratos, estamos a retirar porcaria, de forma passiva estamos a reduzir a matéria orgânica dentro do aquário. O escumador serve para isso. Não esquecer o seguinte, uma das grandes diferenças de um aquário de água doce e um aquário de água salgada, muitas vezes eu brinco com essa situação, é que o aquário de água salgada é condimentado, tem sal lá dentro. E a água tem uma capacidade limite de incorporar coisas, quer seja sólidos, quer seja gases. Isto para dizer o seguinte, com um aquário de água salgada, e isso sim é uma das dificuldades que as pessoas falam, é que as trocas gasosas
O oxigênio e o dióxido de carbono escapam-se da água com muita facilidade. Ok? Não é retido na água com alguma duração, como os aquários de água doce. Portanto, o que é que nós queremos num aquário de água salgada? Agitação, oxigenação. Ok? Quanto mais oxigenação tivermos, através de movimentos da superfície, através do escumador, melhor. Eu falei-vos em 3 bombas. O aquário normalmente tem 3 bombas. Uma delas é do escumador, já vimos. É uma bomba com um rotor de agulhas. A outra bomba, que está aqui neste momento a trabalhar, chama-se bomba de retorno. O que é que ela está a fazer? Isto é o aquário, esta é a zona onde estão os animais, certo? E supostamente, esta zona de display, esta zona de exposição, tem matéria orgânica lá, não é? A água entra e sai para a SAMP. E quem faz este trabalho? É aquilo que nós chamamos de bomba de reposição. Qual é o trabalho dela? Passar água de um lado para o outro. Então ela está a passar água da SAMP, filtrada mecanicamente, biologicamente, quimicamente, devidamente arejada, limpa, e vai devolvê-la junto aos animais. Ok? Que é isto que eu vos falava. Isto é a parte da SAMP deste aquário. O que é que nós vemos aqui? Temos 2 entradas para a SAMP, uma em cima e uma em baixo, e já vos explico porque é que é importante ter uma entrada para a zona de filtragem em cima, que passa pelo escumador. O escumador oxigena a água e procura tirar toda a porcaria. A água, por sua vez, passa por um cesto de filtração mecânica, biológica e química. Mecânica porque tem ali o típico perlon, que saca as macropartículas. Temos ali a esponja de malha mais grossa. Normalmente, determinadas bactérias fixam-se nesta esponja. São as bactérias benéficas que nós pretendemos no nosso aquário. Depois temos a filtração biológica, as cerâmicas, e o carvão, que é a filtração química, que eu já falei sobre o carvão. Portanto, a água que entrou suja é reoxigenada no escumador, forçamos a sua passagem por este cesto de filtragem, muito similar àquele que nós vemos em aquário de água doce. Ela passa por este cesto e é reposta através da segunda bomba que estou a falar agora, que é a bomba de reposição, na zona de contacto com os animais. Ok? É isto, a segunda bomba. A terceira bomba, que não está montada neste aquário, nem naquele, é uma coisa que vocês podem adquirir posteriormente, que é chamada a bomba de circulação, a bomba de maré. Hoje em dia até a mesma bomba faz as duas coisas. Qual é a diferença? A bomba de circulação empurra a água para um sítio. A bomba de maré tem impulsos que faz aquele agitar das anémonas e agitar dos corais. É uma terceira bomba que, por acaso, o Bartolomeu não montou aqui e que não vem neste kit, mas podem adquirir posteriormente. E porquê posteriormente? Dependendo dos animais que vocês adquirem, podem vir a necessitar uma bomba mais pequena ou uma bomba maior. Okay? Por isso mesmo é que normalmente nestes kits não está incluído as bombas de circulação. Essa era a terceira bomba e a última bomba que eu vos queria falar. Até agora, imagino eu que está tudo esclarecido. Se tiverem dúvidas, aproveitem que este é o momento ideal para responder. Aliás, aqui o Mateus trouxe uma mini bomba. Esta é de um caudal de 1000 litros hora. Como podem ver, é muito pequenininha. Tem um ímã, é justamente para fixação no vidro. E tem nada mais, nada menos do que uma jaula, que é para fazer uma separação do fluxo da água, para ser um fluxo aberto, e tem um rotor com hélices que servem para empurrar água. Okay? A parte gira destes equipamentos pequeninos é que já podem ser ligados a powerbanks de USB. Se houver algum apagão, que houve um apagão muito recentemente, isto certamente ligando a uma porta USB pode facilitar em muito esta matéria. Até agora, deste aquário, falámos de 3 coisas. Esta é a terceira coisa. O escumador, já falámos sobre o escumador. A SAMP, com os seus sistemas de filtragem na zona lateral, traseira ou em baixo. E esta é a terceira parte
do aquário de água salgada que é necessária: a luz. A luz tem um determinado espectro. Ela é força, esteja à vontade. A luz tem um determinado espectro. Dependendo da profundidade, e como podem imaginar, os animais de água salgada não estão ali nas poças de água, muitas vezes estão a 5, 10, 20, 30, 40, 50 metros de profundidade. A luz que penetra nesta coluna de água precisa de ter uma determinada energia, precisa de ter uma determinada potência para chegar lá abaixo. E o que é definido na luz? Que aquele espectro, o azul, quase o ultravioleta, é o pico daquilo que é necessário para a manutenção dos nossos corais e também para os nossos peixes e invertebrados. Esta luz tem um comando muito simples e, na boa verdade, tem 56, este tem 54 LEDs misturados entre branco frio e azul latínico, e o comando permite só ligar os brancos, só ligar os azuis, mas se algum dia vocês quiserem desfrutar de um fim de semana fora de casa, há um terceiro modo que permite programá-la de uma forma muito simples e automatizar o acender, a luz no seu máximo e o entardecer e o anoitecer de forma automática. Neste caso é um ciclo, aqui diz que o amanhecer é de 15 minutos, depois mantém 8 horas de luz no seu máximo, 15 minutos o entardecer e depois 2 horas da lua cheia. Isto é muito engraçado porque eu queria evitar de divagar aqui nesta minha apresentação, mas na TMC é que muitas vezes assistimos que os camarões e os caranguejos mudam de casca e de carapaça nas luas cheias, sem terem acesso à lua cheia. Estão nas instalações, mas sentem a força da lua cheia, eles mudam de casca. E são estes pequenos detalhes que é absolutamente fascinante. O coral pode-se reproduzir de forma sexual e de forma assexuada. Mas da forma sexual, há uma lua cheia no verão muito tórrido, num momento específico do ano, e todos os corais, por alguma razão que os próprios cientistas ainda estão a descobrir, uns dizem que é o cheiro, outros dizem que é a força da lua, existe ainda muita informação a aprender sobre este efeito, mas naquele dia, naquela lua, naquele momento, todos os corais libertam os seus ovos, as suas gametas masculinas, as suas gametas femininas. E este fascínio pela água salgada tem disto. Ter um bocadinho destas maravilhas na nossa casa é, sem sombra de dúvidas, interessante. Portanto, realmente existem muitas pessoas a perguntar: então, mas é preciso 2 horas da lua? Os aquários que nós vamos ver depois no final desta apresentação estão quase todos em azul, porque nós queremos sacar a biofluorescência que o coral limite. Mas é extremamente interessante ver o coral a refletir esta biofluorescência. Depois vamos lá daqui a nada. 3 coisas: escumador, SAMP e luz. Este é o essencial para um aquário de água salgada. Vocês adquiriram o kit, levaram para casa, já entenderam qual é a importância do equipamento, levaram para casa. Então e agora? Então agora, o que é que precisamos? Da rocha, não é? Não vamos ter aqui um aquário vazio, precisamos da rocha, precisamos do arame. Eu passei-vos a rocha, esta rocha que partilharam, porque aquilo que nós esperamos de uma rocha, e do substrato inclusive, é porosidade. Como eu vos falei, montar um aquário de água salgada é um bicho de 7 cabeças. Mas poderá não ser, ou poderemos nós domarmos esta besta, se agora, logo no início, entendermos a importância das bactérias benéficas para o aquário. Portanto, o hardscape, rocha e substrato, são, no fundo, a casa destas bactérias. E se tivermos um aquário estabilizado, com bactérias devidamente colonizadas na sua superfície, a médio e longo prazo não vamos ter problemas. E como eu vos disse, assim que o aquário de água salgada entra em piloto automático, é extremamente fácil de tratar. A rocha que eu vos passei é uma rocha com materiais naturais, mas é artificial, é pintada à mão. Assim, por exemplo, aqui o Bartolomeu montou com rocha que ele tinha viva, que ainda tem muito por dizer, porque ainda tem muito verde, mas o que é giro em água salgada é ver a rocha carregada de alga coralina com várias tonalidades, desde o rosa, do laranja, do vermelho,
e esta rocha que passou por vocês tem isso pintado. Mas isso não invalida que posteriormente a água coralina possa cobrir esta superfície. Agora, a grande diferença entre essa rocha que é artificial e esta rocha que é natural é que eu posso vos dizer que o peso volumétrico dessa rocha é totalmente diferente desta. Num aquário de 48 litros ou 78 litros, toda a litragem é extremamente importante. Portanto, se colocarmos ali uma rocha para ocupar um determinado volume, mas ela é pesada, garantidamente que ela vai vos tirar água. A rocha, esta sintética que eu vos mostrei, tem um peso volumétrico bastante interessante. Porquê? Porque ocupa o mesmo volume, mas não retira muita água porque é leve. E se não é leve, e se tem muito volume, significa que a água consegue incorporar dentro da rocha, que é justamente aquilo que pretendemos na questão da filtração biológica. Porque se a água consegue incorporar dentro da rocha, isto quer dizer que as bactérias que nós queremos que façam trabalho por nós, porque eu não quero chegar a casa e trabalhar para o aquário, eu quero que o aquário trabalhe para mim, e este é o verdadeiro truque de manter um aquário de água salgada. Então significa que, se é uma rocha que ocupa espaço, tem refúgios, tem toda uma base para colar os meus corais, é extremamente porosa e as bactérias conseguem incorporar dentro da rocha, então temos tudo o que é perfeito para manter um aquário de água salgada. O hardscape, segundo aqui este slide, vocês podem optar por rocha natural, rocha artificial. A rocha natural que é seca e a rocha natural que é viva. Qual é a diferença? Uma está fora d'água, está morta, é a rocha natural morta. A outra é que esteve um determinado período a ciclar em água e as bactérias já fizeram esse trabalho de casa e incorporaram na rocha. Depois temos a rocha artificial. E a rocha artificial pode ter o mesmo processo. Pode ser a rocha artificial viva, ou seja, já fez o trabalho de casa e esteve a ciclar num sistema e as bactérias estas que nos vão ajudar futuramente estão lá dentro, ou esta, neste caso, é rocha seca. Substrato. Ainda ontem falámos sobre a questão do substrato. Vale a pena ter substrato? É que o substrato depois é chato por causa das algas e não sei o quê. E vai-me libertar fosfatos e depois é um pincel estar aqui a raspar as algas no vidro e tudo mais. Na boa verdade, olhando para os prós e contras do substrato, eu sou a favor de ter um substrato no aquário. Primeiro porque, ao final, se nós queremos ter algo natural em casa e se encontramos substrato na natureza, faz sentido ter substrato no aquário. Ponto. Ok? Agora, temos que compreender o seguinte. As bactérias que vão fixar-se nesse substrato são bactérias que não precisam de oxigênio para a sua existência. Portanto, vão converter matéria orgânica em outros materiais. E estes materiais sim podem ser tóxicos. Isto quer dizer o quê? Se não tiverem cuidado com a limpeza do vosso substrato por vocês, ou por terem uma equipa de limpeza que faça esse trabalho, aquilo pode ser uma bomba relógio. Porque aquilo te acumula porcaria, acumula porcaria. Depois o que acontece é que baixa-vos o pH, o aquário que supostamente deveria ser alcalino está a ficar um bocado ácido, as trocas gasosas é libertado mais dióxido de carbono do que oxigênio, estamos a libertar sulfitos e enxofre para o aquário e depois começamos a ver os peixes a bloquear porque a falta de oxigênio. Portanto, tenham noção que o substrato tem estas perigosidades. Se vocês mantiverem um areião limpo e arejado, através da sinfonagem, como nós vemos em aquários de água doce, sem tocar na rocha, a sinfonar com cuidado, garantindo que as impurezas, a poeirada que é libertada, passa naquele sinfão e não é espalhada na água, então estão a fazer muito bem esse trabalho. Podem inclusive adquirir animais que vivem no substrato, como estrelas da areia, como aqui o Bartolomeu lançou alguns ermitas, eles não são bem da areia, mas gostam de dormir na areia. Mas tem caracóis que vivem na areia, tem peixes que comem os detritos da areia. Portanto, sinceramente, se eu quero ter um aquário de água salgada e ver todo este fascínio da natureza, eu quero ter lá o substrato. Vou rejeitar a chamada outra vez. Não, porque depois eu não consigo falar com a pessoa. Normalmente, o que é suposto haver em termos de altura de substrato é um dedo, 2,5 cm, coisa que valha. Se tiverem muito areião, é bom para manter o KH estável, o pH estável, mas ele vai acumular ainda mais porcaria. De forma geral, e vamos manter isto simples e estupidamente simples, um dedo
de altura de substrato é o suficiente. Uma das coisas que eu vos queria partilhar, e foi um pouco a minha experiência, disseram-me assim: quando tu tiras areia da saca, metes lá a mão, a tua mão está carregada de poeirada da areia, não é? A rocha ida em aspas. Portanto, antes de colocares no teu aquário, garante que elas estão devidamente enxaguadas. E a primeira coisa que eu fiz, porque eu segui estes passos todos, foi: peguei na torneira e estive a lavar a areia e estive a lavar o areal. Eu acredito que era aquilo que qualquer pessoa pensaria fazer. Se é possível fazer? É possível fazer. Qual é o problema, passado vários meses, de termos feito este trabalho? A água que nós bebemos está carregada de coisas que não nos interessam, metais pesados e uma coisa muito chamada que é os silicatos e a sílica. Se, como eu vos disse, o substrato e a rocha é esperado que tenha algum nível de porosidade, significa que esta água da torneira, que acabámos de lavar a rocha porque achamos que estamos a lavá-la, e o substrato, esta água da torneira está a entrar dentro da rocha e está a entrar dentro do areal. Significa que, passado vários meses, vocês vão ter um boom de algas chamadas cianobactérias e ectomáceas, porque esta água da torneira que entrou lá na rocha vai começar a libertar silicatos, e aquelas algas oportunistas vão aproveitar tudo e vão proliferar, porque elas são oportunistas e elas vão aproveitar-se destas pequenas variáveis para ter um crescimento exponencial no aquário. Grande parte das razões do pessoal que desmonta aquários de água salgada é porque começa a ter um boom gigante de cianobactérias, um boom gigante de ectomáceas, e depois não consegue se desfazer daquilo e é um problema. Portanto, há aqui uma nuance, está ali uma torneira, mas eu sinceramente aquilo que eu vos recomendo é utilizem água de osmose. A água de osmose facilita-vos muito o trabalho, desde o momento em que fazem água de mistura, ou seja, sal com água de osmose, ou para este género de limpezas. A água de osmose é extremamente importante. Porquê? Porque ao fim e ao cabo é através da água de osmose que garantimos uma água livre de sólidos. É água quase que pura. E se vamos misturar com água, ou se vamos utilizar esta água para fazer este enxaguamento, então é preferível que o seja. Porquê? Porque garantimos que não contaminamos o aquário posteriormente. E este é o pequeno detalhe que eu queria vos partilhar. Diz: água de osmose. O que é água de osmose? Então a água, como solvente, não é? Está incorporado 1001 coisas. Okay? Magnésio, cálcio, cobre, ferro, iodo, 1001 coisas. O que é que nós pretendemos da água da osmose? Queremos retirar todas estas coisas da água e sobrar água. 99% água. Não é quase impossível fazer água pura, teria que ser em laboratório. O que é a água de osmose? O aparelho de osmose, o que é? Depois eu tenho ali no meu stand, posso-te mostrar. É o quê? Tem, normalmente, 1, 2, 3, 4 estágios, 3 a 4 estágios. Então a água da torneira entra pelo aparelho de osmose, passa por um filtro com uma determinada malha, 10 microns. Tudo o que não consegue romper esta malha fica para trás. A água limpa segue em frente, passa pelo segundo estágio, que é o filtro de carvão. Tudo o que o carvão retém fica para trás, toda a água limpa vai para a frente. Depois passa por uma membrana, forçamos a água a passar por uma membrana. Todos os sólidos que estavam nesta água, já limpa 2 vezes, ficam para trás e vai sobrando água cada vez mais limpa. E passa para um quarto estágio, que eu também recomendo, podem adquirir depois ou não, que é o quarto estágio, é o filtro de resinas. O filtro de resinas vai retirar tudo aquilo que os outros não conseguiram e vão retirar os silicatos e a sílica. Para um aquário destes, e dependendo se vocês estão próximos de uma loja ou não, vocês podem, uma das duas, ou comprar um aparelho de osmose. Eu, por exemplo, eu vivo num apartamento e ter um aparelho de osmose ligado a uma torneira, está ali um cenário muito grande, mas se eu tivesse um quintal, uma torneira do quintal, era muito mais fácil fazer esta produção. Mas se eu estiver próximo de uma loja, quase todas as lojas comercializam água de osmose, água de mistura e água natural. Para um aquário destes,
com um aquário deste, basta 4 garrafões de 20 litros cada, vocês conseguem encher a água perfeitamente, ou com água natural, ou com água maturada, ou com água de osmose, e depois fazem vocês a mistura. Eu recomendo sempre ter um balde de sal em casa. Isto porquê? Se houver algum... Primeiro porque é mais fácil transportar um balde de sal de 4 bidões de 20 kg em casa. Ou, por exemplo, não são 80 kg no carro. Às vezes no fim de semana custa-me ir às compras, quanto mais ir à loja buscar água e não sei o quê. O sal permite-vos ter esse trabalho facilitado. E portanto vocês têm inúmeras opções. Mas sem sombra de dúvidas, a utilização da água de osmose é um must. Deve existir. Porque vocês assim garantem que não estão a contaminar o vosso aquário com coisas que são irrelevantes. Metais pesados e tudo aquilo que eu falei da sílica e silicatos e tudo mais. Eu parei nesta fase a respeito da limpeza do substrato e da areia. Que o façam com água de osmose. Então vamos lá. Já tenho o substrato, já tenho a rocha, não é? Só me falta enchê-lo com água e só me falta enchê-lo com sal. Neste momento em que não há animais, podem fazer o seguinte modo que eu vos deixo. Normalmente o sal é mistura-se, neste caso, que é o mesmo sal que nós utilizamos nas nossas instalações, que é o Reef Salt. Este sal diz as seguintes instruções. Para uma água de 25 graus, porque sim a salinidade mexe com a temperatura da água, a água fria normalmente tende a ser mais concentrada em sal, a água quente tende a ter uma salinidade mais baixa. Basta ver, se vocês ferverem água, conseguem diluir mais coisas, se tiverem água congelada não conseguem diluir quase nada. Este é o mesmo processo. Então vamos tomar 25 como temperatura de referência. Para 25 graus, dilui-se 35 gramas de sal para cada litro. Tão simples quanto isto. Okay? Nesta primeira fase em que vocês não têm água, não têm animais, eu deixo-vos fazer da seguinte forma. Já tem o substrato no lugar, já tem a rocha no lugar, vamos enchê-la com água de osmose. Okay? Metemos o aquecedor a trabalhar, metemos as bombas a funcionar, neste caso até temos o aquário do Bartolomeu a funcionar, e vão colocando muito despaçadamente as gramas necessárias para a litragem que vocês colocaram no aquário. Isto significa o quê? Que toda a água que vocês metem no aquário convém que seja medida, não é? Não estejam a despejar água lá para dentro e depois pensam, então mas eu meti 5, 10, 20, 40 litros, convém ter um medidor para ter uma percepção de quanto sal, quantas gramas de sal é que vocês vão precisar. Ora, se é preciso 3,5 kg para 100 litros de água, isto tem 78 litros, podem fazer mais ou menos assim a regra de 3 simples. É muito fácil determinar quanto sal é que é necessário. Programam o termostato para 25 graus e já sabem que a 25 graus vocês têm uma água de excelência com os elementos, macroelementos e microelementos e KH e cálcio e magnésio e toda essa história em perfeitas condições. Porque esse sal artificial é feito em laboratório. Diz-me. Diz-me. De águas. Posso só ir à praia buscar? Sim. Por que não? Será? Sim. Por que não? Em teoria não, é preciso ter uma licença específica. Nem para manter animais da costa é permitido ter, mas de qualquer das maneiras é preciso... Diga? Tem bactérias e... Pois, essa é que é a questão. Lá está, da mesma forma que eu estive a falar da água de osmose, porque queremos reduzir os contaminantes no aquário, se começamos a meter coisas naturais dentro do aquário, não sabemos o que é que estamos a meter lá. Da mesma forma que temos bactérias que são benéficas, também temos bactérias que fazem o trabalho contrário. Portanto, eu recomendo sempre o sal e a água de osmose porque é fácil de fazer, é fácil de usar, é prático e ajuda-nos e poupa-nos imenso tempo. E assim garantimos a 100% que toda a água que entrou é livre de fatores patogénicos, é livre de esporos de algas, daquelas algas chatas que não queremos que cresçam. Portanto, essa é a forma mais fácil e mais prática de o ter. Eu disse que nesta primeira fase, sem animais, vocês podem fazer desta maneira, com água de osmose e com diluição do sal, com espaçamento, quando o termostato marcar os 25 graus e quando o aquário tiver 25 graus. Porquê é que não podem fazer isto quando tiverem animais? Como eu vos disse no início, são animais de sangue frio, a temperatura do vosso aquário está a 25 graus, vocês quando forem misturar água salgada num baldezinho e vocês forem a repor, garanto-vos que a temperatura desse volume que vocês têm, desse balde que vocês vão repor, a temperatura de entrada
difere da temperatura do aquário e pode haver ali um choque. Os peixes não gostam de choques, não estão habituados a sofrer muitos choques. Ok? A dica que eu tinha para vos comentar era justamente essa. Das várias opções, vocês podem adquirir um aparelho de osmose, como podem ir à loja. A loja tem esta panóplia de água natural, água de osmose e água de mistura. Okay? Falem com o vosso logista e ele certamente apoia-vos nesse sentido, porque ele próprio também precisa de água de osmose para as suas baterias. Coisas básicas. Este kit de aquário é porreiro, porquê? Porque tem o esquemador, a bomba e a luz ligados a uma só banana e depois na tomada tem um só plug, ok? Mas não façam isto. Porquê? Porque se houver algum transbordo de água, a água vai seguir estes cabos e vai chegar aos conectores que ainda para mais não são oxidáveis e depois deixar de estar com os conectores enferrujados. E, portanto, façam sempre ali uma curvatura para garantir que haja uma determinada segurança nisso. E sempre que vocês necessitem de usar o aquário, desliguem o aquário. Eu sei que quase ninguém desliga os aparelhos no aquário. Quase ninguém desliga quando vai mexer no aquário, pôr lá as mãos, ninguém desliga os aparelhos. Mas as boas práticas dizem para o fazer. Bem, agora está na altura do quadro. Eu não me quero prolongar muito nisto. Ciclo de nitrogênio, não é? O que é que nós sabemos? Isto é muito comum em água doce. Bem, eu não consigo escrever muito bem, que o quadro está a abanar todo, mas eu só quero passar a ideia do seguinte. Diz isso? Sim, isto é concentração e isto é a linha do tempo. Concentração do quê? Já vou falar sobre isto. Enchemos o aquário não tem animais, não tem bactérias, está completamente estéril, não é? E nós queremos que exista biologia, microvida neste aquário para podermos receber animais, pôr lá animais, corais, invertebrados, tudo aquilo que nós quisermos. Portanto, grande parte dos problemas que vocês possam vir a ter é porque vocês não respeitaram o tempo e não respeitaram o ciclo de nitrogênio. Muito similar àquilo que se passa em água doce. O aquário não tem vida e queremos gerar vida. Há uma coisa que nós fazemos em água salgada que é o chamado ghost feeding. Isto é o quê? Vamos alimentar o peixe fantasma. Isto porquê? Vamos gerar matéria orgânica. Eu, quando montei o meu aquário, peguei um pedaço de lula, dividi aos bocadinhos e deixei para lá. Esta matéria orgânica vai apodrecer e vai gerar, inevitavelmente, umas bactérias amonizantes, que são as bactérias que convertem esta matéria orgânica em amónio e, a partir daí, a carruagem da festa segue, a procissão segue. Então, o que é que nós sabemos? Anos? Depende de aquário para aquário. Todos os aquários são diferentes. Há aquários que podem levar, depende daquilo que tu utilizas. Se utilizares uma água maturada, com bactérias lá dentro, é mais rápido. Se utilizas uma água de osmose com sal, não tens vida nenhuma, vai levar mais tempo. Mas normalmente leva entre 3 a 5 semanas. E depois depende da matéria orgânica que tu metes para lá. Se metes lá uma lula de 3 metros, vai levar anos. Se metes um pedacinho de uma lula, bocadinho, só para gerar alguma vida, pode levar 3 a 4 semanas, ok? Mas normalmente no aquário de água salgada, o ciclo de nitrogênio leva entre 3 a 5 semanas. Mas volto a referir, cada aquário é um aquário, todos os aquários são diferentes, o aquário é vosso, vocês devem interpretar o aquário da melhor forma. Então vamos ver. Então este é o zero, não é? Portanto, iniciamos aqui, não temos nada, nem amónio, nem nitritos, nem nitratos, nem o que o valha. Portanto, pergunta. Faz sentido ter o escumador ligado quando o trabalho dele é retirar porcaria e não há porcaria formada no aquário? Sim, mas da seguinte forma. Se o objetivo é alimentar o peixe fantasma neste aquário, se o objetivo aqui é gerar uma cadeia de acontecimentos até chegarmos a um aquário maturado e estável, então vamos gerar matéria orgânica. Vamos alimentar ou com comida ou com comida para aquários, podem ser comida congelada, por exemplo, vendem as Mysis, Artemia, que vai apodrecer, não vai ser consumido, vai apodrecer. Pode ser um bocadinho de
matéria orgânica, como eu falei-vos da lula, podem fazer um bocadinho de camarão, matéria orgânica do mar, que existe no mar, que caia no aquário e que certamente vamos gerar aqui putrefação. Esta putrefação é mais rápida ou mais lenta com base na oxidação deste material. Como é que nós oxidamos este material? Com oxigenador. Onde é que está o oxigenador? No escumador. Então como é que pomos o escumador a oxigenar o aquário sem retirar porcaria? É só tirar o copo. Tira-se o copo, está feito. É só tirar o... Exatamente. Ou tiramos o copo de coleta, eu agora não vou tirar porque não quero molhar as mãos, mas quando tiramos o copo de coleta, ele está ali a borbulhar, estamos a elevar o nível de oxigênio dentro do aquário, estamos a aumentar o poder de oxidação da matéria orgânica, a matéria orgânica está a apodrecer e vão surgir pela primeira vez as primeiras bactérias que vão produzir amónia através do consumo de matéria orgânica. Portanto, eu vou usar aqui uma caneta vermelha, se calhar. O primeiro pico, o primeiro crescimento é a amónia. Ok? Não sei se sabem, devem conhecer o sonazol amoniacal. O componente ativo do sonazol, aquele que nós utilizamos para lavar o chão, é o amoníaco. O vosso aquário produz amoníaco. Portanto, não queiram ter sonazol dentro do aquário. Isto para dizer o quê? Como o amoníaco, a amónia, o amoníaco, é extremamente tóxico. Ok? E isto é uma das razões do pessoal desmontar os aquários, porque não sabe lidar com ele. Se tivermos bactérias que colonizam estes aquários e que trabalham para nós, temos um meio caminho andado para ter um aquário de sucesso. Então o que é que acontece aqui? Eu não vou definir o tempo, porque como eu vos disse, o tempo é irrelevante. É relevante, mas é irrelevante porque depende de aquário para aquário. O que é que acontece aqui? Pela primeira vez, haverá alguém que vai utilizar a amónia produzida para consumir a amónia e produzir nitritos. Ok? Basta ver um pouco aquele desenho. Então é neste momento que os nitritos começam a aparecer. Ora, se os nitritos consomem a amónia, e se a amónia atingir um pico, o que é que vai acontecer à amónia? Vai descer, tem que vir cá para baixo. Então a amónia vai começar a querer cá para baixo. E nós queremos estar sempre num zero quase absoluto. Ok? Pronto. Se há umas bactérias que utilizam matéria orgânica e oxidam esta matéria orgânica, produzem amónia, haverá outras bactérias que utilizam a amónia para produzir os nitritos, haverá certamente alguma outra bactéria nitrificante que vai consumir os nitritos e vai convertê-los numa coisa que chamamos nitratos. Portanto, aqui, esta curvatura vermelha, temos o NH3 barra NH4. Já vos explico qual é a diferença. A amónia é produzida, começa a crescer e começa a ser produzido nitritos, NO2. E na presença eu vou usar o preto, na presença de nitritos, vai haver uma outra coisa que vai consumir os nitritos e vai convertê-los em nitratos. Portanto, algures no tempo, nunca no tempo inicial, vai aparecer uma curvatura ainda maior de nitratos. Ora, se alguém está a consumir os nitritos, o que é que vai acontecer aos nitritos? O mesmo que a amónia, não é? Eles ainda vão chegar ali a um pico e vêm cá para baixo. Ok? Tanto a amónia como os nitritos são tóxicos. Os nitritos são mais tóxicos para os invertebrados. A amónia é tóxica para toda a gente. Os nitritos são tóxicos para toda a gente, em especial os invertebrados. E, portanto, tanto uma coisa como a outra queremos que esteja a zeros. E o que é que vai acontecer aos nitratos? Será que há alguma coisa que tem para consumir os nitratos? Não. Então não vai haver nada que vá consumir os nitratos. Quer dizer, haver vai, mas isto já são outras conversas. Mas a tendência dos nitratos vai escalar, não vai parar. Ok? Isto é o ciclo de nitrogênio. Ok? O final desta história é quando eu começar a ter a amónia e os nitritos zerados, porque eu assisti a um pico e agora estão a zeros, e estou a assistir a um acumular de nitratos, significa que o meu aquário está estabilizado. Porque esta é a última fase do processo. Se eu estou a acumular nitratos é porque eu estou a fazer um bom trabalho. Agora, como é que eu retiro os nitratos do aquário?
com trocas de água parciais, não é? Aquelas chatas semanais que temos que retirar do aquário 10 a 15% da água e vamos ter que retirá-los do aquário, vamos diluí-los com água limpa. O nitrato é bom, até um determinado valor. Quando excede um determinado valor, já não é bom. Na natureza tem um intervalo aceitável. No aquário, como queremos ter um aquário a respeitar aquilo que acontece na natureza, também queremos que respeite esses parâmetros. Já lá vamos. Então, a cada troca de água, os nitratos baixam, depois sobe, depois desce, sobe e por aí adiante. Portanto, os nitratos são... O quê? Qual é o valor ideal dos nitratos? Já lá vamos. Hoje só saímos aqui às 9. Bem, este é o ciclo de nitrogênio e para vos dar a conhecer em que momento é que eu posso adicionar os animais. Será neste momento. Quando a amónia e os nitritos estão a zeros, existe presença de nitratos. Eu fiz uma troca de água, eles baixaram para os níveis ideais e aqui já posso começar a adicionar animais. Já sei que a minha rocha, substrato, vidro, porque as bactérias benéficas estão agarradas a tudo e mais a algum lado, estão lá, estão presentes e funcionam. E estão a funcionar e a trabalhar para nós. Diz. Mas quando é que eu sei que está a esse nível? Tens que testar. Preciso medir diariamente? Nesta fase inicial, e isto é com base numa média, daqui aqui são 3 a 5 semanas. Mas como eu disse, Sim, mas é preciso medir os níveis que 2 vezes por semana, 3. nesta fase inicial eu diria que 2 a 3 vezes por uma vez de 2 em 2 dias. Porque o que vocês querem saber em que momento é que aconteceu este pico. Exatamente. Vocês têm que saber onde é que aconteceu este pico, e onde é que aconteceu este pico. E então nesta fase inicial de 3 a 5 semanas vocês nem mexem o aquário. Deixam abandonado. E neste espaço de tempo vocês vão analisando, vão espreitando, a ver se já apareceu ali vida ou não. O que é giro é que se vocês alimentarem, vocês vão ver que a alimentação, por exemplo, uma misis, que é um camarãozinho que damos aos camarões, que damos aos peixes, os peixes comem estas misis, quando começam a apodrecer, começam a ter um tom rosado e de repente começam-se a desfazer, desaparecem do aquário, é porque sabem que ali está a acontecer alguma coisa, não é? Portanto, dependendo do aquário para aquário, normalmente é de 3 a 5 semanas, já sabem que têm que testar alguns neste tempo para assistir a estes picos. Vocês adicionarão animais, que é aquilo que vocês querem, quando fizerem uma troca de água e os nitratos estiverem num parâmetro ideal. E acreditem, este é o truque de manter um aquário de água salgada. Porque todos nós, eu e vocês, garantidamente somos pecadores. Vamos querer ter animais neste aquário e garantidamente que vamos fazer atalhos. Não façam. Em água salgada, nunca façam atalhos. Procurem respeitar o tempo. E procurem olhar para o aquário e interpretar estas pequenas variações. Ok? Bem, para quem queria ver os parâmetros, pode tirar fotografias. Agora vamos a outro gráfico. É genérico, mas é... Olha, há uma caneta que é permanente, enganaram. Eu podia ajudar aqui a organização. Epá, eu passo por cima. Bem, eu poderia estar aqui a falar sobre cálcio, magnésio, carbonatos de cálcio e tudo mais, não sei o quê. É importante, mas eu não quero falar nesta primeira aventura do aquário de água salgada, senão vocês abandonam já o workshop. Mas eu digo já que se chegarem a um ponto em que os vossos corais estão a absorver cálcio e magnésio, então posso dizer que vocês estão no caminho certo. Mas isso é outras núpcias. Vamos focar-nos nas partes mais difíceis, que é a parte inicial do ciclo do nitrogênio, o ciclo do fosfato, e vou-vos falar das dificuldades de manter a água salgada e porque é que ele é considerado um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Isto é pessoal, pá. A salinidade
como é que vocês medem salinidade? Com um refratómetro ou com um densímetro? Vocês depois podem ir ali ao meu stand, eu mostro o que é um refratómetro e o que é um densímetro. Mas normalmente é para se manter uma salinidade de 1.025. Eu gosto de 1.025, é a salinidade. 1.025. Ok, olha, aqui está a ajuda do público. Obrigado, Pedro. Oi. Isto é um refratómetro, isto quase que dá para ver a lua. Como é que isto funciona? A água doce está a 1.0000. A água salgada há de estar 1.0 qualquer coisa. E nós queremos que esteja a 1.025. Então isto chama-se refratómetro porquê? Porque a água com sal há de ter uma refração da luz totalmente diferente. E este ângulo é medido neste refratómetro. Então como é que isto funciona? Chegava aqui com uma pipeta, e eu utilizo uma pipeta, não estejam a molhar o refratómetro. Eu sei que há pessoas que façam isso, eu faço isso, não posso dizer, é uma boa prática pegar numa pipeta e molhar este mostrador, fecha-se a tampa e apontamos para uma claridade. Eu se calhar vou abrir isto. O que é que acontece? Isto por acaso tem duas escalas, tem uma escala de gravidade específica e salinidade. Eu gosto de trabalhar na escala da gravidade específica, é mais giro. Mas pronto, sabem que a 25 graus é expectável que haja uma salinidade de 1.025, ok? Pode ser 1.026? Pode ser 1.024? Pode. Não convém. Convém que ela seja estável, ok? Porque o aquário vai ter sede. Deixa lá ver como... Olha, certinho e direitinho. Bem, isto é um refratómetro. Haverá um densímetro que parece que estamos a medir o álcool do vinho, que vai flutuando e vai definindo se tem muito sal, se tem pouco sal, mas é interessante. Conclusão, a salinidade convém estar constante, e já vos ensino alguns truques para manter constante. Podem fazer isso de forma manual, mas depois não têm vida, ou podem fazer isso de forma automática, que é com um repositor automático. Salinidade 1.025. pH sempre 8.1 e 8.4. E porquê é que eu quero parar aqui? Porque isto é um dos bichos de 7 cabeças da água salgada, é porque as pessoas não entendem a correlação que existe com a acidez da água face à amónia ou amoníaco. Não sei se no gráfico inicial vocês viram que naquela curvatura vermelha eu escrevi NH4 e NH3. Eles são uma molécula muito parecida, só que eles comportam-se diferentemente do grau de acidez da água. Então o que é que nós sabemos? Isto foi aquilo que vi na internet e no chat GPT, que eu não sabia como é que era o gráfico e aprendi depois. Temos aqui pH e temos aqui a concentração de NH3 e NH4. O que é que nós sabemos? Isto faz um X, não é? Deixa lá ver se eu consigo fazer... Isto faz assim, isto faz assim. Ok? Isto aqui cruza-se. Normalmente a 9.25 kH. Pronto. Esta curvatura é o NH4 e esta curvatura é o NH3. Nós trabalhamos, aqui é 50%. No aquário existe 50% de moléculas NH3 e existe 50% de NH4. Naquele pH. Porquê é que é mais fácil manter um aquário de água doce? Porque normalmente trabalha-se a pHs de ou neutros ou ácidos, muito raramente alcalinos, os ciclídeos africanos e tudo mais, mas neutros e ácidos. O que é que acontece? O que é que nós conseguimos ver aqui no gráfico? Significa que a pHs mais baixos, mais 1,6, mais neutros e mais ácidos, existe maior concentração de NH4. E esta é a parte menos tóxica da amónia. O que é que acontece em pHs mais alcalinos? E o que é que está ali escrito? 8.1, 8.4. É aquilo que eu quero manter um aquário de água salgada. 8.1, mais ou menos. Significa que existe já alguma concentração, na presença de pH alcalino, de NH3. E esta é que é a história.
O NH3 é a parte mais tóxica do amoníaco. É aquela que entra na corrente sanguínea do peixe, queima literalmente o peixe morre a sofrer e as pessoas não compreendem isto. E aqui está a razão. O grande bicho de 7 cabeças que mantém um aquário de água salgada é que é preciso compreender a correlação entre pH e amónio. E por isso mesmo é que aquele ciclo de nitrogênio que eu vos falei é extremamente importante garantirem que está bem feito. Porque se vocês fizerem um atalho, vão arruinar o aquário em algum momento da vossa vida. E esta é a razão. Garantir que a amónia e nitrito esteja sempre zerado. Ok? Espero que tenham compreendido aqui a correlação da amónia com... E eu já perdi o apagador. Está aqui. Amónia e... amónia e pH. Amónia e pH. Ok? Eu acho que já falei dos problemas fortes da água salgada, que é isto, reciclagem e tudo mais. Eu não vou falar do magnésio, não vou falar do cálcio, isso deixo para, como eu vos disse, para outras núpcias. Isso já é médio e longo prazo e depois vocês vão se assustar se eu tiver essa conversa convosco. Mas se tiverem consumos no vosso aquário de cálcio ou de magnésio, estão num bom trabalho, é esse o objetivo. Mas vou-vos falar de uma coisa chamada fosfato e nitrato. O nitrato não é tão tóxico, ele existe no aquário. Mas e ele acumula-se no aquário, ok? Mas nós queremos que esteja sempre num parâmetro estável, ok? Então o que é que nós vemos na natureza? O que é que os biólogos descobriram e estudaram na natureza? Eles foram estudar os micro-organismos do fitoplâncton na água, os micro-organismos no oceano, e eles descobriram que estes micro-organismos estão em sintonia, estão em perfeitas condições, numa correlação que nós chamamos do Redfield. O que é o Redfield? Então eles definiram o quê? Eu só espero não assustar-vos no final deste workshop. Né? Mas isto lá está, isto é engraçado porque estamos constantemente a aprender. O que é o conceito de Redfield? Foi alguém que chegou, viu e leu e disse assim: estes micro-organismos no oceano estão em perfeitas em sintonia. Em que momento? Eu vou escrever a preto. Quando é que eles estão em sintonia? Quando existe 106 átomos de carbono para 16 átomos de nitrogênio para 1 de fósforo. Eles disseram assim: estes micro-organismos funcionam, saudáveis, crescem, proliferam, estão felizes da vida, nesta proporção. Há muitas discussões sobre isto, de como manter um aquário de água salgada, se devem andar aqui na corrida a lutar por estes valores. Sim, mas é um ponto de partida, para nós percebermos se temos um aquário equilibrado ou não. Certo? Se no final do dia o nosso aquário produz nitratos e fosfatos, são aquilo que acumulam no aquário, e por acaso está lá um N e por acaso está lá um P, e eu consigo calcular, identificar e medir esse N e esse P, então vou utilizá-los como a minha métrica. Então o que é que eu vou dizer? Como é que eu sei que o aquário está estável organicamente? Quando tenho 16 vezes o número de fosfato. Se podem ser outro valor, se podem andar a fugir para trás e para frente, pode, não há nenhum problema. É só um fator de correlação entre nitratos e fosfatos. O que é que ali os nitratos dizem? Para quem quer ter corais, é conveniente que o nitrato seja abaixo de 5 ppm ou 5 mg litro. Para quem quer só ter peixes, pode-se assumir 10. Se não quiserem ter muitas algas, convém que o fosfato esteja entre 0.03 e 0.1. Pronto, na boa verdade, se vocês mantiverem este equilíbrio, o vosso aquário é muito difícil ganhar aquelas algas chatas que andamos ali a raspar com escova de dentes e andamos ali
e pedimos produtos milagrosos do rejuvenescimento, do cogumelo mágico. Pronto. Se vocês mantiverem esta correlação, tem o trabalho, tem meio caminho dado. E porquê que isto é um triângulo? Aqui só estou a falar de dois, nitratos, nitrogênio e fósforo. Havia outro que eu apaguei, porque esse não dá para medir, que é o carbono. Mas antigamente, há 40, 50 anos atrás, quando nos aquários de água salgada os animais eram mantidos com tentativa e erro, a tentativa e erro era, eu comprava animais, mantinha no aquário, se morressem é porque fiz alguma coisa mal. Se vivessem é porque fiz alguma coisa de bem. O que é que antigamente faziam? Adicionavam carbono com vodka, colocavam vodka nos aquários de água salgada para ter um crescimento saudável de bactérias que, por sua vez, mantinham um equilíbrio. Porque deste triângulo de carbono, nitrogênio e fósforo, conseguimos, a partir de duas variáveis que eu consigo medir, saber se a outra está em déficit ou não. Se a outra está em déficit, vou adicionar carbono. Como? Com o açúcar de vodka. Mas isso podem pesquisar e é interessante pesquisar. Bem, eu não vou prolongar muito mais, acho que vocês já perceberam o conceito. A adaptação dos animais, eu vou ser muito curto nesta parte. O que é que há a reter aqui? São animais que estão dependentes do ambiente externo, não estão habituados a ser manipulados, mas já que temos que os manusear, que seja de uma forma que eles não se apercebam. Na TMC nós utilizamos luz vermelha, quando recebemos animais de várias origens, utilizamos na nossa quarentena luz vermelha. Porquê luz vermelha? Porque ao contrário de mim, em que eu me chateio quando acendem a luz do quarto, e eu consigo fechar os olhos, não sei se vocês deram conta, mas os peixes não conseguem fechar os olhos. Isto significa que eles estão dependentes da luz que existe. Se eu recebo uma caixa sem acesso à luz para os animais lá dentro, significa que para eles aquilo é noite. Se eu destapo a caixa e de repente entra a luz de rajada, eles ficam meio apardalados. A luz vermelha permite-me ver aquilo que eu estou a fazer sem que o animal se aperceba que é dia. Nós utilizamos luz vermelha, mas eu não estou a pedir-vos para trocar a luz do candeeiro e a luz vermelha quando receberem os animais. A única coisa que é preciso ter em conta, e vocês podem tirar depois uma fotografia sobre estes pormenores, é que os animais não estão habituados a ser manipulados, convém serem introduzidos no aquário, com cuidado, não aquilo que o Bartolomeu fez aqui, mas os peixes já estavam habituados no seu aquário, isto foi só para exposição, mas como podem ver, este aquário que foi montado assim um bocado às três pancadas para vos mostrar, o que é que eu vejo aqui? Já começo a ver os eremitas a espiolhar a rocha viva, já começo a ver o Lobophytum com os pólipos abertos, já começo a ver o coral mole zoantes de pólipos abertos, temos luz, portanto eu sei que este aquário está estável desde o início. Eu sei que o Bartolomeu fez muitos detalhes, mas compreendendo estes básicos que eu vos falei, que já começam a não ser tão básicos, ele entende que isto é funcional se garantir aqueles passos todos ao pormenor. Resumindo, ter atenção que os peixes excretam mais amónia do que um camarão. Um peixe, vou passar a expressão, suja muito mais o saco de transporte do que um camarão. Se eu for adaptar-los ao mesmo tempo num baldezinho, estou a misturar águas muito sujas e águas muito limpas, portanto é preferível sempre, quando estou a adaptar animais, peixes, não adaptar ao mesmo tempo no mesmo recipiente do que invertebrados. Devo fazer com kits de aclimatização e eu peço ajuda aí um kit. Pedro, se puderes trazer um kit de aclimatização assim de forma rápida. O kit de aclimatização é nada mais nada menos do que ambientar o animal aos parâmetros químicos do meu aquário de forma gradual, sempre de forma gradual. Não cometam o erro de colocar o saco a flutuar no vosso aquário, porque o animal, que é um animal de sangue frio, vai sofrer um choque de temperatura naquele momento em que o saco está a flutuar na água do vosso aquário. Então, como proceder? Recebemos o saco do animal, abrimos o saco do animal e despejamos num recipiente com a sua própria água. Temos este kit de aclimatização, que permite fazer uma aclimatização gradual e de forma espaçada e com incrementações muito espaçadas de fluxo. Parece que estão a correr soro nas veias, porque ao fim e ao cabo é isso.
É basicamente isso, tem aqui um conta-gotas. Inicia-se uma adaptação gota a gota e de x tempo aumenta-se o fluxo para quase fluxo. Vocês pensam assim, tanta coisinha para um peixe. Vai resumir, vai ser a diferença de um peixe que está a comer, não sofreu um trauma pela vossa má manipulação e não vai deixar de comer e vai morrer porque está estressado, e isto faz toda a diferença. Ok? As lojas recomendam pôr lá o saco. Não recomendo. Já as lojas de água salgada, não lhe vão recomendar pôr o saco a flutuar no aquário, de certeza absoluta. De certeza absoluta. E aliás, também temos que pensar o seguinte, tendo em conta que nós trazemos animais do Pacífico, de Fiji, Maldivas, Sri Lanka, Jakarta e tudo mais, o preço de compra de um animal de água salgada é totalmente diferente de um neon que custa 95 cêntimos. Portanto, a última coisa que eu quero é fazer uma aclimatização às 3 pancadas para no final do dia o peixe assustou-se e caiu para o lado e morreu e vocês gastaram uma nota porque não fizeram as coisas bem. Portanto, eu se comprar um animal, primeiro é um animal, segundo, convém ter esta política de bem-estar animal. E terceiro, convém que ele se adapte ao meu aquário em perfeitas condições e que no primeiro dia comece a alimentar-se. Bem, isto é uma lista muito extensa, podem tirar a fotografia. Agora, eu pensei isto à noite, como é que nós vamos fazer isto? E agora peço ajuda a vocês, vamos todos levantar. Vamos todos fazer aqui um roteiro pela secção de água salgada aqui do evento. Vamos perceber bem um pouco quais são as espécies que nós podemos manter aqui num aquário de água salgada e vamos correr expositor a expositor a ver que animais é que eles têm expostos. O que é que nós vemos aqui nos aquários? Vemos corais duros, que precisam do cálcio, magnésio e tudo mais. E temos, o que é que temos aqui? Temos um casal de peixe-palhaço. Para quem não sabe, os peixes-palhaço nascem todos machos. O mais forte e o mais dominante converte-se em fêmea. Estes devem ser 2 machos que estão ainda a decidir quem é que vai ganhar o jogo. Dentro do aquário temos corais duros, corais moles. Dos corais duros temos LPS. Dos corais duros também temos SPS. Dos moles temos aqui estes pólipos, são os joanos. Estes corais quase todos conseguem colocar naquele aquário. São de propagação lenta, fixam-se no aquário sem qualquer tipo de problema. E, aliás, os corais moles são muito mais fáceis de manutenção do que um coral duro. O coral duro requer o tal magnésio, cálcio, magnésio, carbonato de cálcio e tudo mais. É uma história muito longa. Os moles também o necessitam, mas é muito mais fácil de manutenção. O que é que significa? Vamos começar pelos SPS. O que é que significa SPS? Short Polyp Skeleton. Isso significa que é os corais mais preguiçosos que podemos vir a ter. Pólipo curto, ele tem uns bracinhos muito pequeninos. E porquê que é preguiçoso? Porque ele tem tudo ao seu dispor. Tem sol, o melhor sol tropical de sempre. À sua mercê chega aos melhores nutrientes, um banquete, e ele evoluiu sem necessidade de prolongar os seus pólipos. Ele só tem que se focar em proliferar e ocupar todo o espaço envolvente, porque nas zonas de Recife os corais precisam de ocupar todo o espaço, eles competem entre eles pelo espaço, portanto ele só tem que estar focado numa coisa, em crescer e crescer rápido. E os pólipos são pequenos. O que é o pólipo? É um animal, porque aquele coral é uma colónia de animais, cada pólipo representa um indivíduo. Então se vocês depois podem vir cá, os SPS aqui é aquele laranja, conseguem ver umas florzinhas muito pequenas lá, é o indivíduo que utiliza aqueles bracinhos, aqueles tentáculos para coletar comida e para se alimentar. Depois temos os LPS, Large Polyp Skeleton. Estes são aqueles que toda a gente gosta, que são aqueles com os braços super longos, que foram desenvolvidos para poder capturar matéria orgânica e chegar longe, para poder sobreviver. Depois temos os corais moles, que não precisam, têm uma estrutura calcária, mas não têm uma estrutura óssea, digamos assim, e são moles. Okay? E aqui conseguimos ver tudo um pouco. Aqui mais exemplos de corais moles e corais SPS. Aqui temos uns corais moles, uns dixos, umas rodáteis, umas sinulárias.
Os corais têm 3 formas do seu rendimento energético. É a simbiose que eles têm com a zooxantel, a alga é fotossintética e partilha o açúcar com o coral. E o coral dá-lhe estrutura para ela crescer. O coral sem esta alga morre. E é por isso que é preciso ter uma luz muito boa para garantir essa estabilidade e essa qualidade. Segundo, filtra o nitrato, de certa parte o fosfato da água e incorpora no seu tecido, e é por isso que vemos um coral extremamente brilhante. E terceiro, este coral, se conseguir comer um peixe, come um peixe. Se tiver oportunidade, come um peixe. Portanto, aqueles tentáculos servem para abraçar quase como umas anémonas. Aliás, o coral e as anémonas são primos, que servem para captar comida. Portanto, são estas 3 fontes. Agora, dependente de se é um pólipo longo, pólipo curto, mole, isso tem a ver com a estratégia evolutiva deles e é para saber onde é que eles estão na natureza. Se estão perto de lagoas, se estão perto de profundidade, se estão perto de zonas de corrente, eles evoluíram para essa finalidade. Aqui conseguimos ver Catalafílias, que é um LPS, aqui conseguimos ver este verde, é uma Montipora, aquele pontinho preto é o pólipo, portanto é muito curto. Conseguimos ver aqui corais moles, um Lobophytum, conseguem ver aquele que tem assim uns pigões, uns bichinhos, umas pontinhas, que são os pólipos dele, cada pólipo é um indivíduo. Temos aqui uma Equinophilia, que eu, quando entrei na TMC e quando me explicaram esta coisa dos SPS e LPS e não sei o quê, eu achava que era o pólipo curto, porque eu não vejo pólipos, mas o que é engraçado é que numa lua cheia, não, estou a brincar, não, à noite, eles esticam os braços, têm uns braços transparentes, esticam-se e começam a coletar a comida para o seu interior. Portanto, ele é um LPS, ele é que está com os braços escondidos, porque não tem necessidade de comer. Aqui, na bancada do Fish Shop do Hugo, o que é que nós conseguimos ver aqui também? Alguns fraguezinhos de zoantes. E isto é engraçado a história, porque como é que começou esta história dos fragos? Foi um cientista que estava no barco, apanhou uma colónia muito grande, de um coral muito grande, quis estudar os corais, mas isto é verídico, escorregou no barco, deixou o coral gigante, a colónia gigante, cair-se ao chão, partiu-se todo aos bocadinhos. O que é que ele fez? Pegou nos bocadinhos, meteu em água e eles começaram a crescer novamente. Portanto, isto são fragmentos de coral, são aquilo que nós chamamos de fragos, de zoantes, que é a parte mais gira de manter naqueles aquários pequeninos, e temos aqui alguns fragozinhos. Temos fragos de zoantes, temos fragos de Euphilia parancora, temos Lobophilia, é um LPS, nós dividimos nos carnudos, este é um LPS carnudo, tem muita carne, fica inchado, quando está estável fica muito inchado. Temos aqui tridáctilos, não sei se vocês conseguem ver estas conchas, são tridáctilos. Elas não têm olhos, mas são fotossensíveis. Eu, se passar aqui a mão, elas vão fechar, porque parece que é um predador que nadou ali perto para as comer. Eu, se passar a mão, elas retraem-se, não sei se viram. O que é que aqui temos mais? Fragos da Acropora. Cada cabelinho que está ali é um pólipo, é um indivíduo. Isto é uma colónia, um fragmento de coral. O que é que o Hugo tem aqui? Um Centropygi flavíssima, um Centropygi loriculus, o mítico Acanthurus aquilles, que toda a gente adora este peixe, é um peixe raro, na boa verdade, é um cirurgião, o amarelo e o vermelho é um peixe anjo, e o peixe anjo divide-se porque tem um espigão nas brânquias. Vocês, com calma, vão ver que os peixes anjos é a única família que tem um espigão no opérculo. O amarelo e o vermelho têm um espigão, é preciso ver em detalhe. O negro é um Acanthurus aquilles, chama-se cirurgião porque ele tem um bisturi. E mais uma vez temos corais moles, LPS e SPS. Aqui eu vou tentar ver algum cirurgião, a ver se consigo. Isto é um esparídeo aqui, não é? O quê? Vem cá atrás. Isto é um Zebrasoma de Jardim. Não é esse. Estava aqui um esparídeo qualquer. Isto é Nemeliotris magnifica. Chromis Não, viridis. tem pintas. Velífero. Aquele ali é um cirurgião. Stanocaiatus binutatus. É branco com pintas. Acho que é um esparídeo. Isto é um Acanthurus olivaceus. Está aqui. Este aqui do lado. Isto é um peixe-falcão. Não é um esparídeo? Não me recordo o nome. Ele é qualquer coisa falco. É um peixe-falcão. Se procurares por peixe-falcão, facilmente vais encontrar aquela espécie ornamental. Esse que está ali atrás? Sim. Ah, sim, claramente.
Realmente não é esperinho. Esquece. O que é que é? Aqui são as torres, LPS, pólipos largos, uma pectínia. Estes aqui é que são da família dos Muskeepers, não são? Também. São góbios. Elas fazem acordo com a barbatana, corte com as fêmeas, com a barbatana dorsal, eles comunicam como uma bandeirola. É bastante interessante. Aqui podem ver um escumador. Estão aquelas microbolhas a funcionar. Isto é uma SAMP em baixo. E está ali a bomba que retorna a água limpa, oxigenada e filtrada para cima, que por sua vez o aquário de água, o display manda água suja para baixo. Aqui o pessoal gosta da luz da lua, principalmente tem carregado de azul, que é para puxar os amarelos e puxar o verde. Mais algumas donzelas. Aqui temos oscilares e um pércola. Não, isto é capaz de ser um oscilares também. Mais LPS, Ophilia yamaensis, Ophilia parâncora, Ophilia... Estas são Ophilias glabrascenses. Atrás está um coral mol, que é uma Sinularia flexibilis. À frente, se vocês derem conta, está uma anémona bolha, rosinha. Os palhaços gostam muito de esfregar nela. Aqui temos um crocodilo. Aqui estamos no Fragário do Norte, aqui perto, Oliva de Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira. Lobão. Lubão. Bem, aqui temos uma Montipora, que é um SPS, e vocês veem que cada florzinha verde... Então os óculos para o pessoal experimentar. Podem experimentar aqui os óculos e verem. E veem que cada florzinha é um indivíduo. Eu espero que depois de tanta conversa vão comprar um kit para ter lá na cozinha. Está fácil. Aqui também temos mais SPS, alguns joanes, montiporas. Eles formam cardume, coisa que não fazem na natureza. E eles fazem simbiose com esta anémona, que é uma Ecteractis magnífica. Não há muito a dizer, é a típica simbiose do Nemo com a anémona. Aqui temos vários palhaços de cultura. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Espero que não se tenham assustado, mas sim que tenham tido interesse em aprender mais. Começar um aquário de água salgada é uma aventura espetacular. E é começar por algum lado. Tem 3 de água doce. Então, olha, como eu disse, é só temperar com sal. Muito obrigado a todos. Boa continuação de festa. Obrigado.